Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa última aula aqui. Vamos dividir essa aula dentro, vocês vão ver que as cenas vão mudar. Por quê? Porque uma parte dessa aula eu vou dar aqui direto para vocês, a outra eu vou mostrar em slide, tá bom? E aí vocês vão notar que muda o clima aí, mas é o que a gente vai usar, tá bom? Vamos lá para você entender um pouco como é que esse país muda e eu vou trazer algumas curiosidades, tá ok? Nunca levem minha palavra com preconceito aí, porque eu vou usar algumas expressões muito fortes que tem por aí, mas eu vou te contar algumas coisas muito legais e muito importantes também. Olha só, pessoal. Quando eu escutei essas histórias a primeira vez, eu fiquei um pouco assustado, assim, mas depois fui entender melhor. Mas eu acho que é legal a gente contar isso, porque tem um vínculo com a sua escola e com as escolas no geral e com a nossa formação enquanto professores. Tá? Bom, vamos entender aí o que é que acontece nesse país que começa a se industrializar. Eu vou contar aqui de forma bem grosseira e depois a gente dá continuidade aí nos textos e nas aulas e etc. Fique atento porque eu vou colocar um texto novo para vocês lerem, para vocês fazerem críticas sobre ele, ok? Então vamos ver o que acontece aí com essa história. A gente tem um país que precisa urgente se industrializar porque o mundo está falido, mas ele ainda não está. Ele ainda tem capacidade de se recompor, tá ok? Então o que acontece dentro desse processo? O Brasil se levanta dizendo eu preciso de me industrializar. Eu não tenho mão de obra, não tenho maquinário, tenho muita vontade, tenho capacidade cultural, tenho, entre aspas, tenho capacidade física, tenho capacidade biológica, tenho capacidade geológica, tenho capacidade hídrica, tenho capacidade territorial, eu tenho uma baita de uma capacidade nessa história. Mas eu tenho algumas incapacidades aí. A falta de tecnologia, mas isso não é um problema, a gente pode importar dos países que estão todos ferrados, né? E o meu maior problema talvez seja a falta de mão de obra qualificada. Como nada disso é construído da noite para o dia, como nada disso, até a voz muda. Como nada disso, eu já estou aqui, gente, já dessa a 10ª aula do dia, tá? Como nada disso é construído da noite para o dia, o Brasil, os donos, os engenheirados, os industriários ou aqueles que desejam se tornar industriários no Brasil, eles vão até os bancos, vão até o governo, eu estou com um banco na cabeça, vão até os governos e dizem o seguinte: olha, nós queremos industrializar o Brasil, queremos trazer a indústria para a evolução, ordem e progresso desse país. Como é que vocês podem nos ajudar? E o governo diz: eu não tenho como te ajudar, nós não temos arrecadação para isso, o mundo inteiro está quebrado. Tá, mas a gente precisa de qualificar a mão de obra. Você pode ajudar a gente? O governo diz: não, não tem como. Eu tenho escolas no Brasil e essas escolas são ocupadas pelos seus filhos e essas escolas são muito caras. Bom, aí os caras falam assim: não, isso não é problema não. Calma aí, eu não estou falando que eu vou pagar escola para todo esse mundaréu de gente. Olha de quem é uma das culpas da desvalorização do professor no Brasil. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar todos os melhores professores, vamos jogar esses todos melhores professores para vamos jogar esses melhores professores para dentro de um prédio pago por nós e a gente monta e paga os professores, paga a escola, paga diretor, paga todo mundo, paga a escola para os nossos filhos e nasce nesse momento as escolas particulares no Brasil. Ok, pessoal? Bom,
As escolas públicas, então, foram fomentadas com a obrigatoriedade de primeira a quarta série, né? Nessa primeira a quarta série, era basicamente para o aluno aprender a somar, dividir, subtrair e multiplicar. Era basicamente para ele aprender o abecedário, para que ele pudesse ler o manual das máquinas e se desenvolver. Aqueles caras que não puderam, que não quiseram que os seus filhos ficassem nas escolas particulares no Brasil, resolveram então mandar os seus filhos para o exterior para que esses filhos estudassem fora. Ok? Bom, esses filhos então, eles foram estudar fora, muitos deles foram estudar na Europa, muitos deles foram estudar na Suíça ou na França. E aí a gente tem algumas representações desses filhos. Um deles a gente conhece comumente, que foi estudar na Suíça, que é o Jô Soares, né? Só dando um exemplo aí. Jô Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938. Como é que eu sei disso? É o mesmo dia e data, mesmo dia, mês e ano do meu pai. Jô Soares foi estudar na Suíça, e aí a gente vê isso na vestimenta, nas roupas do Jô Soares. Né? A gente enxerga um outro estudante que foi para o exterior, com outro olhar para o exterior, que é Santos Dumont. Veja bem a personagem do Santos Dumont. Calça cigarrete, sapato bico fino, Spencer, que é aquele blazer curtinho, chapéu de aba baixa. Tá, Alexandre, mas o que isso importa? O que importa, e aquele bigodinho fininho, o que importa é que o homem brasileiro não tinha esse costume. E boa parte desses alunos que foram para fora eram do Sudeste, principalmente de São Paulo, e do Rio Grande do Sul, que também era uma região bastante desenvolvida, principalmente Pelotas. Você já deve ter ouvido uma expressão dizendo que se o cara toma água de Pelotas, ele vira homossexual. Isso por quê? Porque era a região mais abastada do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que o cara tá lá de camiseta branca, bombacha, que é aquela calça balão, uma bota até o joelho, faca na cintura, chapelão de aba reta, porque quem usava chapéu de aba baixa no Brasil eram mulheres. Os homens usavam chapéus de abas retas ou chapéu de leque, chapéu levantado. Volta um cara com sotaque, falando com biquinho, de Spencer, de calça de bico fino, de sapato de bico fino, o gauchão comendo garfo, segurando o osso na mão, ele senta todo delicado, toma sua xícara de café, tem toda a sua ordenação para comer e tal, porque ele tem uma criação europeia. E aí ele é considerado pederasta, é considerado homossexual. E aí veio a expressão do gaúcho ser homossexual. Aí tem a brincadeira de macho, até debaixo de outro macho e etc. Vem aí essa expressão do gaúcho ser homossexual. Tá ok? Você vê que essa expressão de chamar o gaúcho, vou usar a expressão popular, tá, gente? Não me levem a mal. Do gaúcho ser viado, como se fala, ela está muito ligada à questão da educação no Brasil, e desse desenvolvimento educacional no Brasil. Beleza? O que acontece nesse momento, então, gente? A gente tem uma exacerbação, vou voltar com a minha folhinha lá, ó, minha exacerbação aqui dentro dessa área, e agora um cara chamado GV, ou Getulhão, ou Getúlio Vargas,
decide fazer uma marcha para o oeste, trazendo um desenvolvimento agrícola, principalmente para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, olha o que eu tenho aqui, olha. Eu tenho um investimento aqui dentro dessa região sul aí com ouro, eu já tinha mão de obra aqui, então viram uma possibilidade de preencher gente. Eu tenho um desenvolvimento aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste já muito bem desenvolvido aqui. Lembrando que anteriormente eu tinha 3 portos principais, um em Salvador, no Rio de Janeiro, e outro no Rio Grande do Sul, tá ok? E agora eu tenho uma fortificação da área central do Brasil aí, e posteriormente, agora eu tenho uma fortificação de uma outra área aqui, que é Manaus. O nome já diz para a gente com muita clareza: Zona Franca de Manaus. Lembre-se lá, entrada franca, ou seja, é uma zona onde essa industrialização vai para lá com promessas de abate fiscal, abate de impostos, né? Não só o fiscal de transpassar fronteiras, de ter redução de impostos e até zerar impostos de mercadorias, mas também sobre impostos territoriais, também sobre menor imposto ou nenhum imposto sobre veículos, por exemplo, né? Sobre compra de veículos, sobre doação de território, o nome já diz, Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus aqui vai criar uma nova expectativa aonde eu consigo formar ilhas ou arquipélagos de desenvolvimento em toda a minha região oeste do Brasil. Viu aí, gente? Você pode fazer um Brasil de triângulo que vai todo mundo entender lá na sua sala de aula sem muito estresse. Nós não vai fazer isso na quinta série, né, gente? Mas lá no ensino médio já dá para poder fazer, tá ok? Aí eu brinco aí, ó. Faço Estados Unidos quadrado, faço a Europa redonda, vou misturando as formas aí. Então há uma diversidade aí, então, esses arquipélagos de desenvolvimento dessa região oeste do país, e há uma diversidade a partir desse momento de uma extensão territorial, de uma ocupação territorial com um outro olhar, uma diversidade aí que ela também não vai se apresentar tão intensificada. Outro dia um aluno falou comigo assim: professor, eu entendo, mas o Brasil é tão rico de uma capacidade cultural, de uma capacidade geológica, hidrológica e etc. E por que esse país não tem equilíbrio desenvolvimentista? E aí eu quase matei esse aluno no momento que eu disse assim: e não vamos ter. Ele falou: como assim a gente não vai ter? Cara, nós não vamos ter. Professor, explica. É simples. Eu tenho uma diversidade de extensão territorial, ou seja, eu tenho uma extensão territorial muito grande. A diversidade de cultura conflita os povos. A diversidade geológica com áreas muito planas, outras áreas extremamente morrificadas, outras uma diversidade hidrológica com regiões muito secas e outras regiões bastante pantaneiras, não vão permitir essa equidade, mas permitem que eu trabalhe bem essas áreas. Ok? Então eu queria que você ficasse atento aí a esse fluxo que a gente tem aqui, ó. Lembrando, olha, área de ocupação, né? Opa, deixa eu me situar aqui, né? 1, 2, 3, 4 e a quinta área aí para baixo. Eu começo a ter, então, uma distribuição bem melhor. É lógico que há diferença, gente. Se a gente considerar São Paulo, eu tenho 23 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto se eu considerar a Amazônia, eu tenho 1 habitante por quilômetro quadrado. É lógico que tem essa diversidade. E está escrito aqui nessa desigualdade, mas ela permite uma melhor equidade desenvolvimentista dentro do país.
Então eu queria que você desse uma olhada na classificação do IBGE dos países aí e depois desse uma olhada em duas classificações diferentes. Uma do Pedro Pinchas Geiger, que ele vai fragmentar esse país em 3 países, mas ele tem um detalhe: ele não respeita as fronteiras geográficas. Por quê? Porque ele tem um olhar de acordo com uma proporção um pouco mais das riquezas desse local do que propriamente essa divisão sobre os aspectos físicos e naturais desse Brasil. Já tem um outro cara chamado Roberto Lobato que faz essa divisão em 3 também, mas ele respeita essas fronteiras, dividindo aí em 3 territórios, cada território com seu estado específico. Eu queria que você desse uma olhada nisso, tá? Vai mudar um pouquinho a imagem aqui da minha tela. Eu vou dar uma limpada aqui, vocês vão notar que vai passar de uma filmagem para outra. Eu vou ter que colocar no programa para acoplar aqui, mas nós vamos agora entrar numa aula com slide. Beleza? Valeu demais. Eu vou dar continuidade nessa aula de slide numa outra gravação, talvez seja até melhor. Deixa eu ver aqui, nós temos 16 minutos, então nós temos 35 minutos para outra aula, para eu não precisar de fazer uma aula e colocar isso num programa e esperar 3 horas para poder formar um vídeo único. Eu vou colocar aí dividido em 2 vídeos. Pode ser até que eu mude de ideia, mas a princípio é isso que vai acontecer. Se não acontecer, tiver em um vídeo só, já sabe que eu mudei. Beleza? Pau para toda obra. Vamos lá. Então.